Muita gente tem acompanhado essa polêmica do Pix do Jair Messias Bolsonaro. Eu até soltei vídeo aqui no canal há alguns dias atrás falando sobre isso. E muita gente tá me perguntando: Carlito, isso não vai dar em nada, não tem nenhum crime cometido aí, vai ficar por isso mesmo? E eu queria dizer pra vocês que, legalmente falando, o que o Bolsonaro fez é um possível crime de estelionato. E apesar das pessoas terem doado dinheiro para ele através do Pix por livre e espontânea vontade, existe o entendimento do que está estabelecido ali no artigo 171, a cara do clã Bolsonaro, do Código Penal, que dá a entender claramente que as pessoas que colaboraram com ele foram enganadas, foram induzidas à colaboração por causa de um fato falso que ele compartilhou. Na verdade, um fato verdadeiro com uma consequência supostamente falsa. Bora falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal, o apoiador. É uma maneira que vocês têm de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente. E se puder colaborar de outra maneira com o nosso trabalho, além de ser membro do canal e apoiador, eu peço a vocês que colaborem também com o nosso Pix. Pix do canal é esse que tá aparecendo aqui, e você pode colaborar se quiser, quando quiser e se puder. Eu quero falar com vocês sobre essa situação toda aí envolvendo os Pix do Bolsonaro, né? O rei do Pix, the king of the Pix. Muita gente, inclusive, xingando ele ali, dizendo que ele cometeu alguns crimes. Dá pra entender sim, de acordo com o que diz o Código Penal, que o que ele fez pode ser enquadrado no artigo 171 de estelionato, o que é muito a cara do clã Bolsonaro, em específico do Jair depois que entrou na vida política, e muito similar também às condutas ali que envolvem os outros membros da família, como por exemplo o próprio Flávio Rachadinha, né, o William Wonka da família Bolsonaro ali. Eu quero trazer para vocês primeiro esse material do Eduardo Gonçalves aqui, que traz a informação de que o Bolsonaro teria pego esses 17 milhões de reais e aplicado em renda fixa. De acordo com as informações que o COAF trouxe, entre o início de 2023 e o meio do ano agora, nos primeiros 6 meses, Jair Messias Bolsonaro teria recebido ali de Pix voluntário, de empresários, de gente do agronegócio, de gente comum, mais de 17 milhões e 200 mil reais. E que teria pego essa quantia e teria aplicado em fundos de renda fixa, com uma taxa ali de 13,75% ao ano. Os 17,2 milhões de reais, em valores brutos ali, daria aproximadamente 4 milhões de reais por ano em lucros para o senhor Jair Messias Bolsonaro. Para mim, esse evento ali dos Pix ficou muito claro que seria em tese um esquema de lavagem de dinheiro. Por que para mim isso ficou claro? Porque normalmente quando você vai fazer uma vaquinha, em específico para esse caso dele ali, que era para pagar uma multa ou multas relacionadas às infrações que ele cometeu durante o período da pandemia da Covid-19 em alguns estados brasileiros, no caso específico que a gente está se referindo aqui para essa vaquinha, seria multas que ele teria tomado no estado de São Paulo, que somariam ali quase 1 milhão de reais, pouco mais de 900 mil, quase 1 milhão de reais, fora outras multas que ele teria tomado em outros estados brasileiros, que se alegava ali no núcleo deles que ele teria de pagar multas de em torno de 2 milhões de reais. Até onde a gente sabe, ele recebeu essa quantia e não pagou. E por que eu tô dizendo pra você que pra mim tem características evidentes de lavagem de dinheiro? Porque se as pessoas em tese doam de livre e espontânea vontade, ele pode alegar que aquele dinheiro entrou na conta dele ali de forma legal. Alguém de boa fé teria botado ali, transferido aquele dinheiro para a conta dele através de Pix. Só que o grande problema, e para mim isso é o que fica talvez muito evidente, é que se fosse para pagar as dívidas, como ele alegava, ele fazia uma vaquinha pública, que daria para saber qual o valor arrecadado. A gente só sabe esse valor de 17,2 milhões porque o relatório do COAF foi, entre aspas, acessado ali por jornais da grande mídia, né? Foi vazado, como algumas pessoas costumam falar ali, e isso até gerou revolta dentro do clã Bolsonaro, ao passo de o cara de pau do Flávio Bolsonaro, o brother da milícia, né? E eu falo brother porque para homenagear miliciano dentro da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, era com Flávio Rachadinha mesmo, inclusive também para empregar parentes de miliciano, era com Flávio Rachadinha mesmo. Ele disse que isso na verdade é o reflexo da quantidade de dinheiro que o presidente mais querido da história desse país, mais bem avaliado da história do Brasil, teria em tese conseguido arrecadar para pagar as multas e por conta de um trabalho que ele fez para salvar vidas e empregos.
Claro que isso é uma grande hipocrisia, mas vamos trazer a matéria aqui para a gente comentar em cima e já ir para a parte legal que pode se enquadrar Bolsonaro em um estelionatário, que para mim claramente é o que ele sempre foi e nunca fez questão de esconder, inclusive. Bolsonaro aportou 17 milhões em investimentos de renda fixa, enquanto recebia transferências via Pix, mostra COAF. Relatório cita que depósitos destinados ao ex-presidente ocorreram provavelmente em função da campanha para ajudá-lo a pagar multas relativas à pandemia da Covid-19. Ele chegou até a ironizar um tempo atrás, dizendo que o dinheiro, a quantia já dava para pagar as multas e ainda dava para comer um pastel. É isso que esse canalha falou aí. O Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, órgão de combate à lavagem de dinheiro, identificou que o ex-presidente Jair Bolsonaro aportou 17 milhões de reais em investimentos em renda fixa. O valor é semelhante aos recursos recebidos pelo ex-mandatário em operações de Pix ao longo do primeiro semestre desse ano. Os valores destinados a Bolsonaro por Pix, segundo o documento obtido pelo Globo, refere-se provavelmente à campanha de arrecadação que foi feita ali nas redes sociais, em especial por aliados ligados a ele, ao próprio partido dele e a parlamentares que foram pedir votos ali, dinheiro na verdade para o Bolsonaro e que pediram votos também no passado. O relatório mostra que o aporte milionário se deu em títulos de certificação, de certificado de depósito bancário, CDB, e RDB, recibo de depósito bancário, duas das principais modalidades de investimento de renda fixa. Em linhas gerais, a valorização desse tipo de transação ocorre atrelada à taxa básica de juros, a Selic, hoje fixada em 13,75% ao ano. De grosso modo aqui, de valores brutos também aproximadamente, se esse valor ficar aplicado ali pelos 12 meses, ele vai conseguir ali um rendimento de aproximadamente ali de 4 milhões aproximadamente em valores brutos, né? Baseado nesse cálculo aí de 13,75% ao ano do que ele investiu. Isso sem falar no salário que ele recebe como parlamentar aposentado, como membro das Forças Armadas aposentado e os 41 mil que ele recebe do PL. Fora os 41 mil que a Michelle também recebe. E aí eu vi algumas pessoas falando, Carlito, mas todo mundo que doou ali tem um pé atrás com o Bolsonaro, tá colaborando, tá devolvendo dinheiro. Pra mim tem parcelas diferentes, né? Pra mim a grande parcela de colaboradores, em específico de doações repetidas ali em valores elevados, mais pequenos, seriam figuras ligadas ao empreendedorismo ou agronegócio que foram beneficiadas durante o governo Bolsonaro, inclusive com o tal orçamento secreto. E outros esquemas, como a gente viu, inclusive, recentemente sendo apontada de novo ali uma empresa que do nada passou a prestar ali serviços, né, e vender materiais com uma linha que eles normalmente não trabalhavam para o governo federal, e teve ali também o envolvimento de parentes da Michelle Bolsonaro, recebendo em tese depósitos, figuras ligadas ali ao Mauro Cid, e outras pessoas que vocês devem também ter acompanhado aqui nessa polêmica, e em outros lugares recentemente, né? A madeireira Cedro, eu não me recordo agora o nome completo dela, mas o foco do vídeo aqui não é falar sobre essa empresa. E aí, voltando para esse caso aqui do Bolsonaro em específico, quando a gente vem para esse ponto aqui do lucro, né? Isso eu tô falando o lucro anual. Ele pode ter feito ali, dependendo do tipo de carteira que ele fez, um saque mensal, que vai gerar uma boa receita para ele também, no mínimo ali mais de 100 mil por mês, tá? Na verdade, no mais de 200 mil por mês, aproximadamente, em valores brutos. E a alegação desse recebimento desse dinheiro ali seria para pagar multas. Entre essas multas, as multas que ele teria tomado em São Paulo, que somadas dariam quase 1 milhão de reais. Ele disse que, em tese, o valor que ele já teria arrecadado daria para pagar essas multas. O valor seria esse aqui, ó, R$ 936.839,70. Não foram pagas ainda, como inclusive consta aqui na matéria da Júlia Noia. Mesmo recebendo 17 milhões via Pix, Bolsonaro não pagou multas do governo de São Paulo, que somam quase 1 milhão de reais. E aí a gente precisa trazer para esse trecho aqui, porque muita gente perguntou, Carlito, ele pode ser enquadrado como estelionatário? Pode. E muita gente falou, mas... Muita gente que eu falo assim, né? Teve um bloco que questionou e teve outro bloco que falou, mas as pessoas doaram por livre e espontânea vontade. E aqui eu quero rememorar vocês casos que com frequência passam em programas jornalísticos de domingo na TV brasileira, que mostram, por exemplo, que fulano de tal criou uma campanha para pagar despesas de hospital do filho, cicrano de tal criou uma campanha para pagar despesas do conserto da casa, do conserto disso, para tratamento médico, e a pessoa depois se descobre que a pessoa não utilizou dinheiro para aquilo. Isso pode ser enquadrado em um crime de estelionato, porque como diz o artigo 171 do Código Penal, o que seria o crime de estelionato? Obter para si ou para outrem vantagem ilícita, ou seja, vantagem ilegal. Você induzir a pessoa a um erro, mentir para ela
fazer com que ela passe esse dinheiro para você através de informação falsa que você deliberadamente promoveu. Vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Qual que seria o artifício que o Bolsonaro teria criado aqui? O pagamento de multa de R$1 milhão ao estado de São Paulo, fora as outras multas que ele tem aí ainda para tomar em outros lugares. Aí a alegação do Flávio Bolsonaro é a melhor de todas, né? Para não dizer o contrário. Ele diz aqui que, na verdade, o que está acontecendo em relação ao Bolsonaro é o seguinte: ó, sabe o que assusta? Deixa eu só separar a parte específica que ele comentou aqui, para que vocês possam acompanhar. Ó. Ele comentou especificamente isso aqui. Ó. Sabe o que assusta? O tamanho da vaquinha espontânea feita por milhões de brasileiros ao presidente mais popular do país para ajudá-lo a pagar multas milionárias por estar na linha de frente na pandemia, salvando vidas e empregos. A linha de frente que ele fala, eu acredito que é dar passeio, né, dar rolezinho ali de jet ski, andar de helicóptero, fazer cornociata, porque se a gente for levar em consideração os dados reais, se o Bolsonaro tivesse tomado medidas sanitárias mínimas, ele poderia ter evitado, no mínimo, 450 mil mortes. Aqui, ó, 400 mil mortes poderiam ser evitadas no Brasil. Até separei esse material aqui, ó. Se o Bolsonaro tivesse feito o básico, tá? O básico. E isso quem diz não sou eu não. Quem acompanhou a CPI da Covid-19 viu vários especialistas falando sobre isso. Tá aqui, ó. Aqui para vocês acompanharem, ó. Não sou eu que estou falando, não, é a doutora Jurema e o doutor Halal, Pedro Halal, tá aqui. Eles falaram isso durante a pandemia, a CPI da Covid. Pesquisas apontam que quase 400 mortes poderiam ser evitadas. Governistas questionam. Quantas mais... Deixa eu só aumentar aqui o tamanho, tá? Quantas das mais de 500 mil mortes por Covid poderiam ter sido evitadas no Brasil? De acordo com Pedro Halal, epidemiologista e pesquisador da Universidade Federal de Pelotas, 4 em cada 5 mortes pela doença no país eram evitáveis caso o governo federal tivesse adotado outra postura, apoiando o uso de máscaras, medidas de distanciamento social, campanhas de orientação e, ao mesmo tempo, acelerando a aquisição de vacinas. Ou seja, de acordo com as suas estimativas, pelo menos 400 mil pessoas não teriam morrido pela pandemia. Ele fez a afirmação quinta-feira, durante a audiência de comissão parlamentar de inquérito, a CPI da pandemia, né, da Covid, da pandemia, na qual também participou Jurema Werneck, diretora executiva da Anistia Internacional do Brasil e representante do grupo Alerta. 4 de cada 5 mortes teriam sido evitadas se estivéssemos na média mundial. Se nós estivéssemos na média como um aluno que tira nota média na prova, nós teríamos poupado 400 mil vidas no Brasil. Se a gente tivesse feito mais do que isso, a gente teria salvo mais vidas. Então não, Flávio Rachadinha, não foi para salvar vidas, não foi para salvar emprego. Ao contrário, o desemprego inclusive disparou durante o governo de seu pai. Então fica aqui a informação, se vocês puderem compartilhar esse vídeo, compartilha, se inscreva no canal, manda esse vídeo no grupo do Zap da família bolsonarista, para saber ali que o Bolsonaro sempre foi o famoso 171. Agora pode ter inclusive mais problemas com a justiça, com a polícia, por isso. Eu, Carlito Neto, como alguém do povo, vou formalizar uma denúncia contra ele e claro que caberá à autoridade jurídica confirmar ou não o crime, mas para mim tem materialidade suficiente para a conduta ilícita cometida pelo ex-presidente. Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, porque como eu sempre digo aqui no final de cada vídeo para vocês, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Patativa do Assaré. Até nosso próximo vídeo.